Olá, meus amigos! Começamos mais uma aula super especial, caprichada, olhando para a sua banca e estudando a teoria, porque essa banca gosta de teoria. Não é só aquela alternativa de assinale a alternativa correta. A banca pergunta qual a função sintática, como se classifica tal palavra, tal termo. Então, você fique muito atento às partes gramaticais, com destaque a morfologia e a sintaxe. Quando a banca diz qual a função sintática, é óbvio então que você tem que estar atento à parte sintática. Como se classifica a palavra, como se classifica a locução. Aí o universo é da morfologia. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre termos acessórios da oração. É óbvio então que você tem aí um capítulo que passa por alguns termos que envolvem a teoria, que envolvem a classificação, portanto, também o uso correto da vírgula, né? Vamos observar. Nós temos então três dimensões, três níveis de classificações dentro da oração. Então você está na sintaxe, não está na morfologia. Você está fazendo aí a análise sintática, tá bem? Então temos os termos essenciais da oração, em que você classifica o sujeito, né? Sujeito determinado, indeterminado, sujeito oculto. Você tem os predicados, dependendo da transitoriedade verbal, do verbo ser intransitivo, do verbo ser ligação. Então você tem essa primeira altura, que é a altura, né, que você vê os dois elementos muito importantes, sujeito e o predicado. E o predicado nasce essencialmente pela estrutura verbal, na grande maioria das vezes, né? Temos também os termos integrantes da oração, os complementos verbais, os objetos, né, em que ser objeto direto, ser objeto indireto, traz ali um detalhe que é a preposição. Então tem que aprender a ler, né, o que é preposição, se o verbo exige ou não exige preposição. Ali no objeto direto, objeto indireto, nós temos fatos gramaticais relevantíssimos. Às vezes ter crase ou não ter crase, criar ou não voz passiva, depende da transitoriedade verbal, né? Complemento nominal é um termo que vem sempre preposicionado, isso neutraliza um dos problemas. Tem ou não tem preposição? Isso é do verbo, né? O verbo exige ou não. Quando é um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, a relação com o complemento sempre é uma relação preposicionada, é um problema a menos, né? Você tem que estar atento ao tipo de preposição, mas ela estará lá, tá bem? O agenda passiva sempre se encontra na voz passiva analítica, né? O estudo foi feito pelo aluno. E o agenda passiva é um termo preposicionado, sempre com a preposição por, e quando ele volta para ativo, ele volta na grande função de sujeito, né? Então vejam que enxergando tudo junto, aparentemente, né, você tem múltiplas classificações, mas, né, normalmente tudo isso vai fazendo um caminho muito coerente na nossa aprendizagem. Porque quando você estuda o predicado, você estuda a transitoriedade verbal. Ao estudar transitoriedade verbal, você está estudando regência. Ao tocar na regência, tem que tocar na regência nominal e verbal. Se você está na regência, você está se encaminhando para estudar da crase, da voz passiva, a agenda passiva vai estar indo estudar. Então, tudo na progressão de seus estudos, bem ou mal, aparece hora aqui, hora lá. Mas chega uma hora que é bacana você ter a visão do conjunto. Mas hoje nós vamos conversar sobre os termos acessórios da oração, que são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, apostos e vocativo. Tá bem? Vamos falar um pouco de cada um para trazer a memória e vamos ver isso em forma de questão. Primeiro, quem que é esse cara aí, adjunto adnominal? Então, nós entendemos o adjunto adnominal voltando para a morfologia. Então, é o artigo, é o adjetivo, é o numeral e é o pronome vinculados ao substantivo. Então, quando você tem a palavra livro, você tem o livro, o, né, numa função sintática como li o livro. O, na morfologia é artigo, na sintaxe,
adjunto adnominal. É que você tem que começar a perceber onde que a pergunta está. Está na morfologia ou está na sintaxe? Então, na morfologia, o livro, o seria artigo, na sintaxe seria adjunto adnominal. Se eu coloco, li o livro novo, novo é adjetivo na morfologia, porque na sintaxe será adjunto adnominal. Li 2 livros, 2 é numeral, numeral cardinal na morfologia. Na sintaxe, adjunto adnominal. Li o meu livro, o meu é um pronome possessivo na morfologia, na sintaxe adjunto adnominal, tá bem? É óbvio que adjetivo, além de ser adjunto adnominal, ele pode também cumprir o papel de predicativo. Quando você diz o livro é novo, está lá no predicado, né, ligado pelo verbo ser, então ali o novo é o predicativo do sujeito, tá bem? Mas normalmente o adjetivo, então, né, cumpre na sintaxe a função de adjunto adnominal ou de predicativo. A maioria das vezes, adjunto adnominal. Né? Para ser predicativo, precisa estar em determinadas estruturas que daí ficam bem marcadas, né? Com a presença do verbo, relação intermediada por verbo, aí a visão, né, da relação é diferente. Desse primeiro conjunto, há uma facilidade, então. Você tem múltiplas classificações morfológicas, artigo, adjetivo, numeral, pronome. Da conta de tudo isso é, né, algo que a gente vem construindo desde o dia que entra na escola. Agora, todos eles virarem adjunto adnominal na análise sintática, sensacional. São palavras vinculadas a um substantivo. Por isso o nome, né? Se a gente olhar bem de pertinho, é junto ao nome. Substantivo nomeia, né? Então seria dizer igual junto substantivo, tá bem? Como adjunto substantival ficaria parecendo nome de doença, nome de remédio, sei lá, né? Adjunto substantival. Então, a tradição gramatical consagra adjunto adnominal, junto ao nome. Qual seria um ponto de atenção? Olhem lá. Nós temos na morfologia o adjetivo produto brasileiro. Brasileiro qualifica o produto da nacionalidade, é um adjetivo. Mas é importante que você entenda que eu poderia também qualificar esse produto me usando não de uma palavra, mas de uma expressão. Né? Você tem aí mais de uma palavra. Então, produto do Brasil. Na morfologia, atenção, brasileiro ali seria um adjetivo porque é uma palavra, e do Brasil, que qualifica o produto, é uma locução adjetiva, exatamente porque tem mais de uma palavra. E quando você tem esse potencial da locução adjetiva, quando você voltar para a sintaxe, é nessa hora que a análise sintática do adjunto adnominal pode criar certos problemas. Está notando? Na hora do adjunto adnominal, no formato da locução adjetiva, porque daí aparece preposicionado. Por isso que é importante não perder o vínculo, né, perceber a relação. Muitas vezes você tem certas imagens muito parecidas entre o que é um adjunto adnominal e o que é um adjunto adverbial. Então, advérbio e adjunto adverbial e adjunto adnominal podem aparentemente ser iguais, mas o vínculo não. O vínculo vai criar a distinção. Tá bem? Então, fiquem atentos. Você está vendo aí um termo preposicionado que será chamado de adjunto adnominal. O produto do Brasil é bem recebido em tal lugar do mundo. Tal. Do Brasil seria o adjunto adnominal, o produto seria o núcleo do sujeito, o que acompanharia produto adjunto adnominal, tá bem? O importante é você notar que além, né, de artigo, adjetivo, numeral e pronome, você tem a locução adjetiva, termo que vem preposicionado, o que amplia a partir daí certa confusão teórica. Perceber o vínculo é uma ótima saída. É uma ótima saída. Tá bem? O adjunto adverbial, por sua vez, ele vai se vincular não ao substantivo, mas sim ao verbo, aos adjetivos quando você quer intensificá-los. Né? Pessoa rápida, muito rápida, bastante rápida, pouco rápida, meio rápida,
Você vai lá e cria com o advérbio de intensidade um modificador para o adjetivo. Então é lógico que o adjunto adverbial, né, tem a maior parte do tempo o vínculo com o verbo. É a grande maioria das vezes, né? Mas eu tenho que entender que os intensificadores, principalmente, também se vinculam a adjetivos e advérbios, e essa noção de vinculação, às vezes, é o que salva. Ah, como se classifica a palavra bastante? Preciso ver. Se tiver vinculado a um substantivo, bastante gente passa por aqui, bastante gente, gente é um substantivo, bastante gente, bastante é pronome indefinido. Agora você diz, comi bastante, pessoa bastante alegre, intensificando o adjetivo alegre, aí vira advérbio. A vinculação, muitas vezes, é o que resta de salvação para nós. É a famosa tábua da salvação. Né? A boia, hoje modernamente seria a chamada boia, né? Tábua de salvação, porque muitas vezes, né, não sei se você tem essa imagem, de navios despedaçados, em que uma tábua passa na tua frente e você acaba se grudando na tábua de salvação. Né? É o Titanic. Se a tábua passou, vamos aproveitar, pegar carona. Então vejam, o advérbio pode se vincular. Pode não, né? É o normal. Pode estar aí vinculado ao verbo, ao adjetivo, ao advérbio. Por exemplo, cedo é advérbio. Muito cedo, pouco cedo. O advérbio também aceita intensificação. E também temos os advérbios que podem modificar uma oração. Veja exemplo comigo aí. Ó. Estudei muito. O muito é um advérbio de intensidade. Está vinculado ao verbo. Vejam como modifica o verbo. Eu falo estudei. A pessoa fala, mas estudou mesmo? Estudei muito. Vejam como modifica o verbo, intensifica a ação. Né? Ela é bela. Você já fica admirado. Agora você vai lá e amplia isso daí. Né? Ela é muito bela. Vejam como agora o muito está intensificando bela. Essa percepção do vínculo é muito importante. O muito é advérbio, não varia. Né? Não tem singular, plural, masculino, feminino. Mas ele se vincula ao verbo, se vincula ao adjetivo. Então, não é a parte, vamos dizer assim, da própria palavra que se define, e sim o vínculo que ela estabelece. Não adianta eu olhar para o muito. O muito pode ser um pronome indefinido quando eu vinculo a um substantivo. Muitas pessoas, né? Muitos problemas. Então, muito eu tenho que perceber. Pode ser pronome indefinido, pode ser advérbio, e a vinculação é que me salva. Tá legal? Vejam muito ali com o advérbio cedo, acordei muito cedo, e vejam o advérbio modificando uma oração toda. Você chega para mim e fala, tudo certo, tudo certo. Daí quando você diz felizmente, é como se você desse uma opinião sua sobre o fato. Então não está modificando o verbo só, a ideia como um todo. Né? É como se você expressasse ali como que você viu a realização daquilo lá. Tudo deu certo, graças a Deus, felizmente. Então notem que é como se fosse uma opinião, um ponto de vista seu sobre aquele fato. Inclusive, nos estudos linguísticos, esse felizmente é chamado de modalizador. Tá legal? Vale repetir aqui essa percepção que nós trabalhamos lá no adjunto adnominal. Aqui no adjunto adverbial também ocorre isso. Quando você volta para a morfologia, porque aqui, gente, é a morfologia que abastece a sintaxe. Eu tenho que entender bem a morfologia para poder entender a sintaxe. O advérbio é uma palavra. Quando eu componho uma expressão com valor adverbial, aí é uma locução, locução adverbial. Então, se eu digo, vimos rapidamente, passou ali, vimos rapidamente. Rapidamente é um advérbio, advérbio de modo. Vimos com rapidez. Ah, professor, é a forma como vimos, é o modo como vimos. Então, continua sendo um advérbio de modo, só que olhando para a forma, eu tenho que entender a diferença formal, a forma. Rapidamente é uma palavra, com rapidez é uma expressão. Tem duas palavras. Quando você volta para a sintaxe, tudo é adjunto adverbial. Uma palavra, uma expressão, tudo bem. Aí vira tudo adjunto adverbial. O que na morfologia você distingue, porque lá é a hora e a vez da distinção. Uma palavra, duas expressões. Ali você está observando a forma.
Né? É aí que é importante perceber. Quando você vai na sintaxe, a forma é indiferente. O que vale é a função. E aí tente perceber que se você tem locuções adverbiais, 99% vem com preposição, e aí termos preposicionados, por isso que eu comecei a aula falando, ó, gente, objeto direto, objeto indireto, a diferença é preposição. O complemento nominal relaxe sempre vem com preposição. A agenda passiva vem com preposição. Então, a hora que a gente chega aqui embaixo, a adjunta de nominal também pode ser um termo preposicionado. A adjunta adverbial também pode ser um termo preposicionado. Professor, como que eu me salvo disso? Tentando entender que às vezes resta somente a vinculação como salvação. Tem que aprender a perceber a vinculação. Por isso que a adjunta adnominal não se confundirá com a adjunta adverbial, porque a vinculação deles é diferente. Legal? Beleza. Vamos lá. Havia coisas que eu não compreendia de jeito nenhum. Primeiro, gente, de jeito nenhum é uma expressão preposicionada. Isso é muito comum na língua portuguesa. Há várias funções preposicionadas, tá bem? Por isso que a banca não vai sair à torta direito sublinhando qualquer coisa. Então, na hora que ela sublinha, observem, é um termo preposicionado, poderia ser um monte de coisa, mas por se vincular ao verbo, não com a ideia de complementação, tá bem? Notem que eu podia dizer, eu não compreendia eu não compreendia as coisas. As coisas eu não compreendia. Está dentro do que? Havia coisas que, as quais eu não compreendia. A complementação do verbo compreender está ali no que, trocável por as quais. Então ali não é o complemento do verbo. Você não pode olhar para o de jeito nenhum e dizer, ah, professor, então é o complemento verbal, é o objeto indireto. Não é, porque o verbo não exige a preposição de. Quem compreende, compreende algo. Tá bem? Então eu tenho que perceber que não é só olhar, ah, professor, está do lado do verbo. Não, eu tenho que também perceber que os elementos semânticos, o significado, vai ajudar na percepção do que é e do que não é complemento do verbo. Daí a banca diz, atenção, hein? A expressão destacada cumpre um papel enfático e possui no enunciado caráter, então ela não foi nem para morfologia, nem para sintaxe. Ela usou uma terminologia, vamos dizer assim, neutra. Caráter, substantivo, pronominal, prepositivo, adjetivo ou adverbial. Então nós temos ali um adjunto adverbial de modo. Compreendia de que forma? Como? De jeito nenhum. Então nós temos ali um termo de caráter adverbial. Tá bem? Professor, como que eu vou saber isso? Primeiro, a vinculação. Segundo, o sentido. Não abra a mão de ter esse ato de interpretação. Ok? Então, quem compreende, compreende algo. Não é o de jeito nenhum. Não é porque está do lado do verbo que vai ser necessariamente os objetos do verbo. Por quê, gente? Os objetos eles têm uma grandeza, têm uma valorização. É a mesma coisa que você pegar ouro e de repente você pegar bijuteria. Quem não conhece, às vezes é tudo igual, mas você sabe o valor que o ouro tem. Né? Às vezes tem aquele pessoal que usa um monte de corrente. Se fosse realmente ouro, o pessoal pendia para frente, tão pesado que o ouro é. Né? A pessoa coloca aquele monte, aquele feixe. Então dá para perceber que está meio leve. A pessoa anda assim, de peito cheio ainda. O ouro, né, tem um valor histórico, um valor, né, dentro da cultura do dindim, do cacau, né? Ele tem uma cultura, então, valorizada. Percebam como é importante entender, então, que quando você fala é adjunta adverbial, a tua cabeça fica feliz, porque você não analisou como objeto indireto, o que pressupõe que você está ficando mais aguçado em relação forma e conteúdo, função e sentido. Eu tenho que casar isso daí. Não posso só olhar porque está do lado do verbo, tem preposição, objeto indireto. Seria muito simplório isso. Tenho que entender o sentido, tenho que conversar com o verbo, se eu compreendia algo, não exige preposição. É assim que nós vamos caminhando em algo que é muito exigente, ao mesmo tempo que a gente aprende
a trabalhar sob demanda. Nós fazemos preparações, essa aula prepara, reflete com vocês, estuda, e daí você fica lá, em estado de espera, né? Igual o corpo de bombeiros. Tocou a sirene, aí você desce e vai correndo. Não dá para fazer análise sintática o tempo todo. É sufocante. Então, estuda, prepara e vai, né? É um trabalho sob demanda. Tá bem? Vamos lá. Questãozinha número 1, letra E. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Brasil. Então nós temos o sujeito e o predicado. Visita o Pantanal é o predicado. Sujeito, milhares de turistas brasileiros e estrangeiros. Brasileiros e estrangeiros dão qualidade ao turista. Então eu dou marcha ré, volto na morfologia e vejo brasileiros e estrangeiros como adjetivos de turistas. Vamos aproveitar o embalo? Dava para usar a locução adjetiva da turistas do Brasil e do estrangeiro. Tá vendo? Poderia usar adjetivo, poderia usar a locução adjetiva. Mas você está lá na morfologia e a banca quer, né, sintaticamente a função. É aí que você volta, né, vira a chave aí, mas já está com a análise pronta. Está ali no sujeito, está dando qualidade a turistas. Turistas é o elemento nuclear, é o que nomeia, é o substantivo e, portanto, nós temos aí um adjetivo que lá na sintaxe será chamado de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Tá bem? Vejam que esses termos, brasileiros e estrangeiros, poderiam aparecer preposicionados do Brasil e do estrangeiro. Na sintaxe também seriam adjunto adnominal. Aqui na morfologia, aliás, lá na morfologia, porque a aula hoje é de sintaxe, né? Então lá na morfologia, você olha e classifica a forma como as palavras se combinam. Uma palavra, uma expressão. Quando nós estamos indo para a sintaxe, ela fala assim, ó, que se dane. Aqui tudo vira adjunto adnominal, adjunto adverbial. Se é uma palavra, se são 10, o importante é a função. Está dando qualidade a turistas. Adjunto adnominal. Mas há um diálogo com a morfologia? Claro que há. Aliás, é só pelo diálogo que sai a classificação. Se não tivesse diálogo com a morfologia, não haveria a catalogação sintática. É um formando o outro. É um em diálogo com o outro. Não é? Percebam que essa pergunta já nos leva a outros termos acessórios. As sinapses, conexões cerebrais, se dão de maneira acelerada nos primeiros anos de vida. Encontra-se destacada uma função sintática. Trata-se do, vejam que conexões cerebrais, primeira coisa importante, o isolamento entre vírgulas. O isolamento entre vírgulas está se comunicando com cada um de nós. Segundo, eu vejo que sinapses e conexões cerebrais são sinônimos. O da frente explica o da trás, o de trás é o da frente. É como se eu colocasse um espelho. Sinapses e conexões cerebrais, um refletindo o outro, um a cara do outro. Né? Imagens gêmeas. A essa função sintática explicativa do antecedente, nós chamamos de aposto. É o denominado aposto. O nome é até bacana porque é posto do lado. Posto do lado. Esse tipo de aposto, gente, é conhecido como o aposto explicativo. É aquele que traz uma informação acessória e exatamente vem entre vírgulas. Esse é o aposto explicativo. Só que a tradição gramatical também criou ali uma classificação secundária dos apostos. Então, o aposto explicativo é um dos apostos, o mais importante, aquele que não pode faltar jamais na sua classificação. Olha ali. Letra A, o aposto explicativo. Né? Pelé, rei do futebol. Então, rei do futebol é o aposto do Pelé. Aposto especificador. Isso é importante, hein, gente? Geralmente, esse aposto especificador vem com nome próprio. Professor João. O João é o aposto especificador. Não é qualquer professor, professor João. Né? A cidade de Salvador é o aposto especificador. Ele especifica qual é a cidade. Então vejam que já não tem nada a ver com vírgula, nada. É uma classificação secundária de apostos,
mas que hora lá, a gente se depara em questões de concurso. Tirando o especificador, o resto é bem simples de entender. Bem simples. Eu acho que o especificador é o estranho no ninho. Daí você poderia levantar a mão e falar assim, professor, aquele que você falou ali, cidade de Salvador, não poderia ser também um adjunto adnominal? Você tem razão. E não é só essa crítica que eu vou fazer, não. Tem mais uma ali. Ou seja, como essa classificação vem de forma secundária, vem de uma forma muito criativa, sem respeitar, por exemplo, que determinado termo não pode cumprir duas funções. Ou é aposto ou é especificador. Só que essa função de aposto e especificador, né, é muito mais, vamos dizer assim, como um valor, né, de catálogo, de possibilidades, porque na realidade de um concurso, né, isso aí é uma adjunta adnominal e não aposto. Né? O aposto que nós conhecemos é explicativo. Porém, como há gramáticos famosos por trás dessa classificação, é bom que você saiba. Veja uma segunda crítica que eu vou fazer a essa classificação. Olhem agora a letra C. A letra C, você vai ter que, né, dizer para mim o que você acha. Deixa eu sair daqui, ó, que eu estou na frente, seria um ato de falta de educação, né? Estou na frente das palavras, é deselegante. Vejam a letra C, aposto resumidor. Sol, praia, areia, você, tudo estava bom naquele dia. Tem um gramático que diz que esse tudo resume as ideias que vieram antes. E faz isso mesmo. Né? Esse pronome indefinido consegue conter tudo que veio antes. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o sujeito do estava bom naquele dia? Você vai dizer, o sujeito é o tudo. Então, como o professor pode ser aposto resumidor e sujeito? Então, eu sou muito crítico dessa classificação, mas minha crítica não vale nada. Então, você tem um gramático como Celso Cunha, que propõe uma classificação como essa, e você, então, passa a ter essa leitura, passa a ter esse repertório. Eu já vi isso na minha vida, tá bem? Que o dia que a banca for além do aposto explicativo, é como se ela fechasse janelas e portas, trancasse tudo e falasse, ó, agora nós vamos abrir aqui a salinha dos apostos. Esqueça o resto. Vamos pensar só em aposto. E daí vem explicativo, especificador, né, esse resumitivo. Aí você esquece que tem as outras funções e passa a olhar exatamente, né, como um olhar. Não tem aquela coisa do aposto de explicar o antecedente? Foi com essa percepção que nasce a classificação criticável. Criticável. Né? Temos também o aposto enumerativo, moleza. Vamos falar de 3 autores, Machado, Essa, Alencar. Então você enumera. Então é uma obviedade na informação. Né? Aposto distribuidor, eram 2 dias de férias. Um dia na praia, o outro na montanha. Então distribui, né? Você tem uma separação das informações. Tranquilo, gente. Eu diria o que você deve entender é o especificador e ficar atento a esse conjunto, né, que é uma classificação que eu diria secundária do aposto. O aposto clássico, recorrente, né, é o aposto explicativo. Esse tem que estar na frente e super dominado. Show de bola? Vamos em frente então, vamos lá. O vocativo, vocês conhecem o vocativo tem a ver com voz, né? Vocativo tem a ver com voz. Então você invoca o interlocutor, tá bem? O vocativo, gente, ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, ele não tem vínculo com nada. Ele é uma peça solta. Por isso que onde que ele cai, ele vai com vírgulas. Primeira palavra, vírgula. Última palavra, vírgula. Mesmo que você não dê pausa, se é vocativo, vírgula. Quando você diz assim, corre, cara, o cara é o vocativo, né? Corre, cara. E vejam como nós falamos tudo junto. Melhora, Brasil, né? Corre, Brasil. Então ali o Brasil nós estamos invocando, né? O país é um vocativo, mas o brasileiro não coloca a vírgula. Então vejam como, se está no começo, Brasil, vamos, Brasil, corra, Brasil, ganhe, vírgula. Lá no fim, também. Vai, Brasil, vai, vírgula, Brasil. Não é objeto, não é sujeito, é o vocativo. Eu estou invocando. E aí, né, a gente começa a perceber
que não dá pausa, não usa vírgula. Olha a concepção do brasileiro, né? Por que eu vou colocar vírgula se eu não dou pausa? É a função sintática. Onde o vocativo for, as vírgulas vão atrás, tá bem? Veja então agora, questãozinha número 17, questão que traz, né, uma visão bastante rica de análise sintática. A sua banca gosta disso. Na sua prova você pode esperar ali, né, um bom conjunto de questões teóricas. Então, de tempo em tempo, avance nesses estudos, né? No estudo gramatical, verifica-se que há os termos essenciais, os integrantes e os acessórios da oração. Quanto à classificação das expressões destacadas, assinale a incorreta. A incorreta, gente, está na letra C. E aí começa a entrar as manhas, né? Começam a entrar as manhas. Porque eu olho para o deixo, só deixo meu cariri. Se eu fosse cantor, eu morreria de fome, né? Ah, professor, continua a aula de português aí. É, tem razão. O deixo, olha a manha, hein, gente? Você fala, professor, qual que é o sujeito do deixo que eu não estou achando? Sujeito oculto. Só pode ser um. Quando você fala vi, fiz, fui, voltei, só pode ser o eu. Cantamos, fizemos, fomos, voltamos, só pode ser o nós. Então ali, só deixo, eu deixo. Eu só dei, eu. Por isso que não pode ser um termo denominado sujeito. Então a letra C está errada, eu diria assim, questão tranquila. Mas vamos aproveitar a questão para ver o resto que nos interessa. Letra A, vou ficando por aqui. Vou ficando por onde? Adjunto adverbial de lugar. Na letra B, ó o exemplo aí, ó. Tomara, meu Deus. Tomara. Você invoca Deus. E a gente invoca o Deus várias vezes, né? Até aqueles que têm pouca fé, na hora que a água sobe, na hora que a coisa aperta, ai meu Deus, é o vocativo. Você invoca. E é isso que nós temos ali na letra B. Tá bom? Vamos à última. No trecho, em geral, isso se dá por meio da violência. Se dá como? Por meio da violência, tá bem? E na segunda frase, a violência é sujeito à violência, é verbo de ligação, uma fuga muito grande qualifica a violência. Qualifica intermediado ali pelo verbo de ligação. Moleza, né? É o predicativo do sujeito. Então nós temos um adjunto adverbial de modo e um predicativo do sujeito. Tá legal? Então nós fechamos aqui o encontro de hoje, falamos dos termos acessórios, reaplicando aqui a noção de que estudar a teoria, fazer esse estudo teórico, aprender a classificar, não cai na prova se a vírgula está certa ou errada. Cai também, desculpa, cai também. Mas cai, né? Por que eu estou usando a vírgula ali? Aposto. Então, o domínio da análise é pergunta recorrente, tanto na morfologia como na sintaxe. Tá bem? Um grande abraço a todos, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, inscrevam aqui nos comentários, que eu volto sempre para ajudar, né, a responder quando há ainda alguma dúvida. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!